Irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo panorâmico das Escrituras. Nós já vimos o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, e hoje nós veremos de maneira como um todo o livro de Levítico. E eu confesso aos irmãos que essa semana eu aprendi muito sobre o livro de Levítico, coisas que eu ainda não havia estudado, aprendido, e foi muito enriquecedor, e eu creio que o será para todos nós. Quem não pegou o boletim está ali atrás já, e tem a estrutura e o resumo do nosso estudo, para os irmãos poderem acompanhar ou guardar e meditar e rever depois. Mas nós vamos manter a nossa Bíblia aberta em Levítico, capítulo 10. Nós leremos novamente agora apenas o versículo 3, porque esse texto fala muito sobre o tema de Levítico como um todo. Se nós formos bem sinceros, né, irmãos? Levítico não é aquele livro assim preferido de muita gente, né? Levítico não é aquele livro que a gente pensa assim, vou ler Levítico, né? É um livro difícil, é um livro com muitas informações, muitos detalhezinhos, coisas que a gente não entende, coisas que a gente não entende o propósito, descrições assim que às vezes parecem intermináveis, e não é aquele livro assim simpático a uma primeira vista, a uma primeira leitura. No entanto, quando nós vamos aproximando do livro, quando nós vamos conhecendo mais o livro, quando nós vamos entendendo o todo e a estrutura, e nós vamos compreendendo a intenção de Deus em apontar todas essas coisas, nós vemos que é um livro riquíssimo e, na verdade, é uma preciosidade para nós. Então vamos ler novamente Levítico capítulo 10, no versículo 3. Levítico 10, versículo 3, os irmãos podem permanecer assentados, mas nós leremos juntos esse versículo. Leiamos. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Nós temos, irmãos, alguns temas aqui fundamentais para nós compreendermos o livro de Levítico. Nós temos, em primeiro lugar, a palavra falar. Aqui Moisés falou a Arão, mas depois de Moisés já ter consultado ao Senhor. E dizer alguma coisa, fazer um discurso, nós veremos que é fundamental para compreendermos o livro de Levítico. Outra coisa que está presente aqui no livro é o Senhor falando sobre a sua santidade. Tudo que nós lemos em Levítico está apontando de alguma maneira para a santidade de Deus. Nós veremos aqui. E o Senhor fala também: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, naqueles que se aproximam de mim. E o livro de Levítico nada mais é do que um livro que fala da aproximação do homem com Deus. Esse é o tema de Levítico. E como se dá essa aproximação. Então esse texto que nós lemos ainda de maneira introdutória, ele dá o tom daquilo que nós podemos encontrar em todo o livro de Levítico ao lermos esse livro. Então, irmãos, o livro de Levítico, de forma mais detalhada, quando nós observamos a estrutura na qual ele foi escrito, quando nós entendemos a relação de Levítico com todo o Pentateuco, que nós temos falado, né, que os primeiros 5 livros guardam uma relação muito grande entre eles, não são apenas livros que foram colocados aleatoriamente lado a lado, mas eles desenvolvem a história da aliança de Deus com o povo de Israel. E quando nós entendemos dentro desse contexto, nós vamos ver que Levítico é uma peça essencial para compreendermos como o homem pode se aproximar de Deus. E Levítico é descrito, então, um livro de preceitos litúrgicos. Nós vamos entender mais adiante o que significa liturgia. Nós sabemos, né? Essa palavra não é incomum a nós, mas talvez o seu significado mais profundo, talvez fuja à nossa compreensão. Por que a gente pode dizer que Levítico é um livro litúrgico? Justamente pela sua natureza, de mostrar o caminho do homem se aproximar de Deus de maneira segura, estar seguro na presença do Deus Santo. Então, nós observamos em Levítico que nós temos todo um livro que fala de práticas litúrgicas.
Levítico não vai falar muito sobre a vida social. Isso nós vemos em Êxodo. Olha, se você vê o seu irmão passando fome, você ajuda. Quem emprestou dinheiro, quem pegou dinheiro emprestado tem que pagar. Se você viu o animal do seu vizinho perdido. As leis sociais, as leis comunitárias, aquilo que regia a vida do povo, não está em Levítico, está em Êxodo. Mas Levítico, ele vai ser um livro que vai apontar diretamente para o relacionamento do homem com Deus. E ele é um livro que vai tratar só sobre isso. Daí nós entendemos a importância de termos orientação litúrgica para nós. O que eu quero dizer com isso? Que no livro de Levítico, Deus mostra como ele quer ser adorado. O livro de Levítico mostra qual o caminho que o próprio Deus estabeleceu para que o seu povo se aproxime dele. E isso nos ensina, irmãos, que o Deus de antigamente é o mesmo hoje e o será eternamente. É ele que diz como ele tem que ser adorado. É ele que diz como nós devemos nos aproximar dele. É ele que diz qual é o caminho que deve ser tomado para que nós possamos nos aproximar de Deus e dizer que temos um relacionamento com Deus, que conhecemos a Deus. Isso não é um caminho que o homem faz, mas é um caminho que Deus oferece. Não é o homem que pensa, vamos fazer assim porque Deus vai se agradar. Eu até falei isso aqui no primeiro estudo sobre Gênesis. Quem teve essa brilhante ideia foi Caim. Caim pensou assim, não, vou fazer aqui de um jeito que Deus vai ter que gostar. Mas Deus não gostou. Porque quem estabelece o parâmetro para adorar a Deus é o próprio Deus. E é isso que nós encontramos aqui em Levítico. Levítico, ele tem um papel muito importante dentro do Pentateuco, como eu já falei. Aliás, a unidade do Pentateuco, ela vai se tornando cada vez mais clara à medida que nós passamos pelos livros. Nós vimos que Gênesis, apenas recapitulando, eu sei que semana passada eu já repeti isso aqui, mas Gênesis nós vemos Deus se distanciando do povo, tanto é que o final do povo é se tornar cativo no Egito. Então o povo vai para o Egito e Deus está distante. Passou muito tempo sem falar que alguém andava com Deus ou que alguém falava com Deus. Êxodo começa com o povo escravo no Egito. Só que Deus liberta o povo e o livro de Êxodo termina com Deus presente no meio do povo e o povo, ainda que no deserto, mas livre. Então Gênesis, Deus vai se afastando do povo por causa do pecado, mas Êxodo, Deus vai se reaproximando do povo por meio da aliança. E quando nós chegamos em Levítico, então, nós vamos ver que a tenda está lá, o povo está lá, os sacerdotes estão lá, os sacrifícios estão lá, mas ainda falta alguma coisa. Deus ainda não está em comunhão plena com o seu povo. Vamos abrir em Êxodo capítulo 40, que é o finalzinho aí do livro de Êxodo. Sim? Sim. Sobre invocar o Senhor. Sim. Sim. A instrução sempre houve, ainda que ela não esteja relatada nas Escrituras. E por que ela não está relatada? Porque para o momento ao qual Moisés está escrevendo, e para quem Moisés está escrevendo, ele precisa dizer como aquele povo foi instruído. Então vai falar da aliança, do Monte Sinai. Só que quando nós observamos Caim e Abel, como eu já citei aqui, eles tinham uma instrução do que eles deveriam fazer. Eles sabiam que eles tinham que oferecer o sacrifício, a oferta ao Senhor. A Bíblia não relata como eles receberam essa instrução. Muito provavelmente Adão repassou para eles a instrução, ou Deus os comunicou essa instrução, não sabemos como. Mas ao passo que nós vemos os dois separando, um separa o animal, o outro separa o fruto da terra, né? Quando nós vemos os dois separando isso, é porque eles já tinham a instrução de que deveria haver esse sacrifício. E quando Hebreus diz que Abel
que o seu sacrifício foi aceito porque foi motivado por fé, é porque eles tinham a instrução, inclusive, de como deveria. Ou cultuar a Deus só domingo, a nossa vida é vivida diante da face do Senhor. Mas nós entendemos que precisamos objetivamente e semanalmente invocar o Senhor. Invocar o Senhor não significa que Ele está longe para Ele aproximar. Significa nós nos aproximarmos dEle de maneira objetiva. Então, a impressão, pelo contexto, parece que começou-se a observar a questão formal do culto a Deus, né? Mas ainda numa instrução muito incipiente, muito fraca ainda. Então, irmãos, capítulo 40 de Êxodo, versículo 34 e 35 diz assim. Então, aqui houve a consagração do tabernáculo, né? O tabernáculo foi construído. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então existe o povo, existe o tabernáculo, existe a glória de Deus, mas nem Moisés entrou. Está faltando alguma coisa. Agora vira uma página aí, Levítico capítulo 1. A primeira parte do versículo 1, na abertura do livro de Levítico, está contemplando essa falta de alguma coisa, porque olha o que diz: chamou o Senhor e da tenda da congregação lhe disse. Veja bem, o Senhor está chamando Moisés a partir da tenda. Moisés não está na tenda, mas é de lá que o Senhor o chama, e o texto está com isso mostrando que precisa de algo ainda ser feito para que essa comunhão seja efetivada. E nós vamos ver que Levítico vai desenvolver isso. Aliás, o complemento do versículo 1 diz isso, porque ele diz assim: chamou o Senhor Moisés da tenda e disse, versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor. Irmãos, eu sempre tenho falado com os irmãos aqui da questão de tradução, né? Que às vezes fica difícil de exprimir uma palavra em um termo só. Essa palavra trouxer é a palavra se aproximar. Então, é a mesma palavra quando está lá em Levítico 10. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem, naqueles que se aproximam de mim. Então, o que Deus está falando com Moisés é o seguinte: quando o povo se aproximar de mim, trareis um novilho, trareis isso, aquilo. Ou seja, o povo ainda está distante. Ainda precisa haver alguma coisa ali para que essa comunhão com Deus, do povo com Deus, seja efetivada. E é isso que o texto, que Levítico todo, como um todo, vai oferecer. O que precisa para a gente agora estar aproximado de fato? E aí no final do livro nós vamos ver se funcionou ou se não funcionou.
Mas vamos para algumas informações aqui, irmãos, do livro, algumas coisas contextuais, para depois nós entrarmos na estrutura do livro e na mensagem central do livro. O título do livro, os irmãos até perdoem que essa semana eu não tive tempo de fazer o slide com essas informações, mas o título do livro na Bíblia hebraica, né, como eu falei aos irmãos, que na Bíblia hebraica o livro do título são as primeiras palavras. Então em hebraico o livro chamava "e ele", no caso o Senhor o chamou. Só que quando a Bíblia foi traduzida para o grego, então colocou-se títulos que tinham a ver com o todo do livro. E o livro se chama Levítico, porque em grande parte ele vai falar daquilo que era o ministério da tribo de Levi. A tribo de Levi, ou os levitas, eles foram separados por Deus para trabalhar tudo naquilo que era relacionado ao tabernáculo. Eles montavam o tabernáculo, eles desmontavam o tabernáculo, eles carregavam o tabernáculo, eles moravam inclusive ao redor do tabernáculo para que as pessoas não se chegassem ao tabernáculo de maneira indevida. E dentre a tribo de Levi, a família de Arão foi separada para oficiar como sacerdote. Então a tribo de Levi é talvez o personagem central aqui em questão de povo no livro de Levítico, daí o nome Levítico, extraindo das atribuições dos levitas. O autor do livro de Levítico, Moisés, assim como todo o Pentateuco, não há uma informação clara interna no texto afirmando que Moisés é o seu autor, mas a semelhança de linguagem, a semelhança temática, a semelhança contextual confirma, né, para nós a autoria mosaica. E para quem Moisés escreveu o livro? Da mesma maneira, Moisés escreve esse livro no deserto, muito provavelmente nos seus últimos anos no deserto, antes dele morrer e antes de Israel entrar na terra de Canaã. E ele escreve também muito provavelmente já para uma segunda geração. Para a primeira geração havia morrido no deserto, eles não desfrutariam dessa comunhão com Deus na terra prometida. Então Moisés estabelece as regras, estabelece as leis para aquele povo que entraria na terra prometida. Não significa, irmãos, que a primeira geração de israelitas não conheciam essas regras. Eles conheciam, no entanto, ainda de uma maneira informal, ou pelo menos de uma maneira que não ficou registrada. Mas agora, pela própria passagem de Moisés, pela morte, que estava próxima, há a necessidade de que ele mantenha registrado para servir como condução para a vida religiosa do povo. E quais são as circunstâncias do livro, ou seja, a que o livro responde? Como eu já falei, a vida religiosa comunitária é regida pelo livro de Levítico. Então Levítico não vai se preocupar de maneira principal com a vida pessoal, não vai se preocupar em primeiro lugar com a vida social do povo, mas a primeira preocupação de Levítico é a vida espiritual, é a comunhão da comunidade com Deus por meio do culto, por meio do sacrifício. E é interessante, irmãos, que quando a gente está fazendo uma leitura de Hebreus, se nós, antes de fizermos uma leitura da carta aos Hebreus, nós lermos Levítico, muita coisa fica mais clara, porque a impressão que dá é que o autor aos Hebreus ele estava com Levítico em mente, quando ele vai mostrando a superioridade de Cristo e tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Cristo é. Ele usa muitas citações, ele usa muitas imagens de Levítico para ensinar sobre o ministério de Cristo. Então é uma leitura casada que nos ajuda muito a entender a palavra de Deus. Então, por meio do culto que foi prescrito por Deus na aliança e por meio do estabelecimento de como deveria ser esse culto, o livro de Levítico vai apontar para a vida religiosa comunitária de Israel. E por que é importante, irmãos, nós destacarmos que a vida religiosa comunitária? Porque Deus, Ele salvou, Ele redimiu para si um povo. Deus não salva pessoas individuais, no sentido de manter uma comunhão individual com Ele. Quando eu falo individual, desconectada da família da fé. A nossa salvação é individual. Nós não somos salvos assim, por atacado. Não é assim. A salvação, a comunhão com Deus, ela está numa esfera individual. No entanto, Deus nos salva para fazermos parte de uma família
e o nosso culto a Deus, a formalidade litúrgica da nossa religião, somente se dá em comunidade. É por isso que, quando nós celebramos a ceia, nós celebramos em comunidade. Por isso que quando nós praticamos ou passamos pelo batismo, nós não fazemos isso em casa, lá com a família, nós fazemos diante da igreja. É por isso que o culto público, ele é a igreja cultuando a Deus. É por isso que a esfera externa da nossa vida religiosa, ela se dá em comunidade, na comunhão dos santos, porque nós não temos uma vida religiosa com Deus à parte do povo de Deus. Assim também era Israel. Deus ensinou que a aproximação com Deus deveria ser feita em comunidade, o povo de Deus se aproximando do Senhor. Sim. Sim. Assim, primeiro esse texto, ele é muito usado de maneira incorreta. Esse versículo ficou muito conhecido, o versículo, né, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esse texto ele é muito usado, eu ouço ele desde a minha infância, para justificar a reunião de oração vazia. Desde que eu sou criança, eu ouço esse texto assim. No entanto, a gente não conhece o contexto do texto, que vai responder ao que ele está falando. O texto está falando de disciplina eclesiástica. O texto não está falando de comunhão uns com os outros. O texto está falando assim, olha, se você viu o seu irmão em pecado, então você vai lá e exorta o seu irmão. Se ele não se corrigiu, você chama mais um e vai lá conversar com ele. Olha, você está vendo uma vida pecaminosa, isso desagrada a Deus. Se ele não se arrepender e não mudar, você leva isso à igreja e a igreja vai julgá-lo. Aí entra o texto, porque onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. O que Jesus está falando? Que quando a igreja se reúne para deliberar sobre o pecado de outro, aquela deliberação é a manifestação da vontade de Deus. O Senhor está ali julgando por meio do povo de Deus. Olha como que o povo de Deus é importante, irmãos. Olha como que a comunhão dos santos não é algo desprezível. Olha como que a gente não pode abrir mão disso nem em pandemia. Porque quando nós nos reunimos, supondo, o conselho está reunido lidando com uma questão disciplinar, a Bíblia diz que é Deus que está resolvendo isso, por meio de homens, por meio da igreja. Então é fundamental essa questão da comunhão. Agora, a segunda parte, como que a gente exorta pessoas assim? Com as Escrituras. Não existe um lugar nas Escrituras, nenhum, onde nós encontramos um incentivo sequer, ou nem incentivo, uma permissão sequer, para que o crente viva isolado do corpo de Cristo. Não existe. Não existe. A vida cristã é uma vida comunitária. Eu já até lembrei esse texto aqui. Quando Paulo é encontrado por Jesus no caminho de Damasco, Paulo estava indo perseguir quem? Os crentes, né? Os cristãos. Aí o que Jesus fala para ele? Paulo, por que está perseguindo a minha igreja? É isso que ele fala? O que Jesus fala? Por que me persegues? Porque ele é o cabeça. Fazer alguma coisa contra o corpo é a mesma coisa de fazer contra o cabeça. Agora, um cabeça não tem um braço lá, uma perna lá, um dedo lá, e eles funcionando sozinhos. Não tem. O membro só funciona se estiver ligado na cabeça. Assim é a igreja. Nós fomos salvos para viver em comunhão. Não existe vida cristã saudável sem comunhão com a família da fé. Não existe. Então a exortação bíblica é mostrar que nós fomos salvos para isso. As ordenanças são comunitárias, os mandamentos são recíprocos, devemos fazer um ao outro. Toda a vivência dos apóstolos foi comunitária. A gente não vê nenhum apóstolo desigrejado. Não existe, né? Então a exortação é a partir disso. Agora a gente sabe que a exortação nem sempre é fácil, porque na verdade o afastamento da comunhão dos santos não se dá por outro motivo a não ser indisposição.
E aí a indisposição, ela muitas vezes não é vencida somente com argumento bíblico, porque a maioria esmagadora de quem se afasta do corpo de Cristo sabe o que a Bíblia diz sobre isso, sabe, não é por ignorância, entendeu? Então, a questão, a exortação é bíblica, é falar que a Bíblia ensina a vida em comunhão e que Deus não trata o seu povo de maneira isolada. Assim, também não está de acordo com o contexto do texto não, né? Ali não trata de família também. E 2 ou 3, na verdade, quando o texto fala de 2 ou 3, ele está apontando para os crentes e talvez ele esteja apontando para os líderes da igreja, que são aqueles, como a gente vai ver em Paulo, em Atos, que são aqueles que administravam essas questões disciplinares, o que é diferente de algumas igrejas, que aí a igreja toda opina sobre isso, né? Mas no sistema de governo representativo, que nós vemos em Atos, né, os apóstolos se reunindo para decidir a igreja, esse texto de 2 ou 3, ele está apontando para aqueles que conduzem a igreja, né, não no sentido familiar. Até porque uma família, ela também faz parte da igreja. Vamos supor que um pai descobriu que o filho está vivendo uma vida pecaminosa também. Se o filho já for membro comungante da igreja, e o pai conversou com o filho e o filho não consertou, o pai tem a obrigação de trazer ao conhecimento da igreja, porque o filho é membro da igreja, entendeu? Então, o menino é rebelde, falta bater no pai e na mãe. O pai, se já exortou o filho na palavra e não se corrigiu, ele tem a obrigação de trazer ao conhecimento da igreja. Isso. Não, essa afirmação não está errada, só que existem outros textos que falam disso, entende? Porque a maneira, assim, usando o termo, talvez seja melhor a gente trocar a palavra interpretação por aplicação. Porque para você interpretar um texto, você está necessariamente cativo ao contexto. Não tem como interpretar um texto em outro contexto. Mas talvez o que você queira dizer seja aplicar o texto. Eu estou interpretando e pela interpretação o texto está dizendo que a igreja reunida manifesta a vontade de Deus. Como eu posso aplicar isso? O princípio eu posso aplicar em outras áreas da vida. O princípio de que a igreja junta manifesta a vontade de Deus. Mas eu não posso usar esse princípio para afirmar que uma falta de comunhão dos crentes, ela ainda assim manifesta a presença de Deus. Que é, na verdade, onde esse texto é usado para justificar um culto pouco frequentado. Na verdade, o culto que é pouco frequentado, som. Ei. Som. Então, o culto, por exemplo, quando ele é pouco frequentado pelos crentes, eu não posso usar um termo que vai fortalecer o pouco número de crentes. Na verdade, eu tenho que usar um texto que exorta os crentes por terem só 2 ou 3. Então, no caso de eu usar esse texto para isso, eu estou distorcendo o princípio do texto. Agora,
Vamos supor que em algum lugar perseguido aí, lá na China, lá não sei aonde, ou numa cidade aqui onde não tem igreja, só existem 2 crentes. Será que não tem igreja lá? Eu posso usar o princípio do texto. Sim, porque se tem 2 ou 3, Deus está no meio deles, não é por quantidade. É diferente uma igreja com 150 que tem 2 ou 3. Som. Aí. Som. Aí. Então, voltando aqui, irmãos. Onde que eu estava? Aqui. Então, o livro de Levítico configura, né, essa forma de se aproximar de Deus, essa comunhão com Deus. E uma expressão muito importante em Levítico, como eu disse no início, é a palavra disse o Senhor. O texto começa com isso, o livro. Disse o Senhor a Moisés. E esse disse vai se repetir ainda por 21 vezes durante todo o livro. Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Então, durante todo o livro, Deus vai discursando e Deus vai falando ao povo. E eu até falei com os irmãos que é muito diferente de Gênesis. Porque Deus falar com o seu povo é o sinal claro da presença de Deus. Por isso que a reunião dos crentes, o culto, ela sempre tem que ter a pregação da palavra. Porque Deus está no meio do povo, então Ele fala ao seu povo pela palavra. Gênesis, que vai mostrar o afastamento de Deus do povo, cada vez Deus fala menos. Mas quando em Êxodo Ele se aproxima de novo, é Deus dizendo, Deus falando. E assim é o livro de Levítico também. Então, irmão, só recapitulando aqui que nós fomos a outros assuntos, nós falamos aqui algumas informações literárias, algumas introdutórias, e agora nós vamos ver a estrutura do livro. Nós temos 2 formas principais pelas quais nós podemos estruturar o livro de Levítico. Como eu já falei com os irmãos, entender a estrutura do livro ajuda numa leitura mais proveitosa do livro. Se eu entendo como o livro está estruturado, cada coisa que eu vou lendo eu tenho condição de entender como ele liga com o assunto principal do livro e eu vou aprendendo mais. E todo livro da Bíblia é assim. Às vezes nós temos a impressão de que o livro de Salmos, eles foram colocando Salmos um depois do outro, mas Salmos são divididos também em 5 livros, os livros são temáticos, os Salmos não estão ali por acaso. Então, até o livro de Salmos, que parece que um às vezes não tem a ver com o outro, eles têm essa ligação estrutural entre eles e que nos ajuda na leitura. Então, como que nós podemos entender aqui a estrutura de Levítico numa primeira maneira de estruturar o livro? Então, vamos lembrar, o ponto central de Levítico é como o homem se aproxima de Deus, como há essa comunhão. No capítulo 1 até o capítulo 7, se os irmãos derem uma rápida olhada aí, o capítulo 1 ao capítulo 7 vão nos falar sobre leis. Leis de sacrifício, leis de holocausto, leis de oferta, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta de gratidão, oferta de purificação, oferta pela culpa. Então, no capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos todas as instruções do que o povo deveria levar a Deus quando fosse ao tabernáculo. Eles não poderiam chegar de mãos vazias. Eles deveriam levar alguma oferta, ou de purificação, ou de perdão, ou de gratidão. Eles deveriam chegar diante do Senhor com essas ofertas. E esses primeiros 7 capítulos, eles vão ser divididos de 2 maneiras. Primeiro, por isso que às vezes quando a gente lê, parece que a gente está lendo a mesma coisa 2 vezes. Mas primeiro o livro instrui o povo. Moisés está falando para o povo. Vocês vão levar tais e tais e tais e tais sacrifícios. E depois vai instruir os sacerdotes do que eles deveriam fazer com aqueles sacrifícios. Então, nesse primeiro bloco de capítulos, capítulo 1 ao 7, primeiro instruções para o povo, depois aos sacerdotes sobre o que deveria ser ofertado ao Senhor. Num segundo momento, no capítulo 8 ao capítulo 10, nós temos instruções específicas sobre a prática do sacerdócio. Então, o capítulo 8 vai falar sobre a consagração de Arão e seus filhos como sacerdote, vai mostrar os primeiros sacrifícios de Arão e vai mostrar o julgamento de Deus sobre os filhos de Arão
Nadab e Abiú. Nós lemos aqui na abertura, eles ofereceram a Deus um fogo que Deus não ordenou. Eles chegaram diante de Deus para fazer algo que Deus não havia mandado que eles fizessem, e Deus então não se agradou deles e os matou. Irmãos, isso é bom para nós entendermos, como eu já falei no início, que para a nossa comunhão com Deus e para o nosso culto ao Senhor não existe criatividade, inovação, não existe. Criatividade sim, o culto ele é uma manifestação criativa, seja na música, na prédica, várias coisas demonstram isso, porque nós somos seres criativos por natureza. Mas a inovação, ela não tem lugar no culto e na vida cristã. Eu acho que eu vou tentar aqui conquistar minha salvação por meio de boas obras. Esse negócio de igreja ficou no passado, esse negócio de ser crente está bem arcaico, não cola mais, eu vou viver minha vida aqui de outra maneira. Isso é uma inovação que Deus não aceita. Deus não aceita. Quem cria o caminho correto para Ele é Ele. Ou no culto, nós vamos fazer agora diferente. Agora não vai ter pregação no culto mais. Culto vai ser música e dança. Isso é uma inovação que Deus não aceita. Então, a vida cultica e a vida de comunhão com Deus, ela não cabe inovação. Cabe obediência. É isso que cabe. Então, o texto encerra esse capítulo 10 justamente, começa o capítulo 10, mostrando que fizeram algo que Deus não ordenou, justamente para voltar os olhos do povo a fazer aquilo que Deus ordenou. Em um terceiro bloco de capítulos, nós temos o capítulo 11 ao capítulo 16, que vai falar sobre o tratamento da impureza. Aqui, nós vamos ter inúmeras coisas, às vezes difíceis da gente entender. Vocês lembram que Levítico, quase todo mundo aqui já deve ter lido aquela lista de animais puros e impuros, né? Pode comer o animal que rumina, pode comer o animal que tem casco fendido, pode comer, mas se ruminar e tiver o casco fendido, não pode comer. Pode comer aquele, não pode comer esse. E na verdade, irmãos, a gente não sabe até hoje os detalhes, assim, por que tal podia, por que tal não podia. Mas o foco do texto é mostrar que existiam coisas que deixavam o povo impuro e coisas que deixavam o povo puro. Mas a questão da impureza aqui não é a questão pecaminosa. Tinham coisas aqui que deixava a pessoa impura, mas não era pecaminosa. Por exemplo, quando a mulher dava à luz, ela ficava 40 dias impura. Isso não significava que ela estava em pecado. Ela estava em uma condição que a impedia, naqueles 40 dias, de ir ao tabernáculo junto com o povo. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue que Jesus curou? Ela não podia estar no meio das pessoas, porque ela estava impura pelo fluxo de sangue. Não era pecado, ela não estava em pecado, mas o fluxo de sangue tornava a mulher impura, impedida de ter comunhão com as outras pessoas. Então o capítulo 11 a 16, ele fala muito sobre isso, aquilo que deixa impuro, os animais que se podiam comer, os fluidos corporais que deixavam as pessoas impuras, ou seja, ter relação sexual deixava impuro. Veja bem, não pecaminoso, tá, irmãos? O texto não está ensinando, porque isso já foi usado na história da igreja para colocar a questão sexual como pecaminosa. Não é isso que o texto está dizendo. A questão da mulher no seu período de menstruação, a questão do parto, a questão de tocar num defunto, a questão de tocar mesmo que fosse num animal morto, essas coisas não eram pecaminosas. Essas coisas deixavam a pessoa imprópria para o contato com as outras pessoas no tabernáculo. Por que há isso aqui então? Porque Deus está mostrando que a vida comum do homem é uma vida que ele está impuro diante de Deus. O ensino aqui, irmãos, não é que eu me torno pecador só se eu matar alguém, só se eu adulterar, só se eu fizer alguma coisa objetiva e grave que eu me torno impuro. O ser humano, ele nasce em impureza por causa do seu estado de pecado. É isso que o texto está mostrando. Daí a necessidade de tantos detalhes também no trabalho do sacerdote, para que essa impureza seja de alguma maneira remediada. E nós temos um quarto bloco, que é o capítulo 17 ao capítulo 27, que vai falar como o povo deveria viver. Deveria ter os sacrifícios, determinados tipos de alimentação,
comportamento sexual deveria ser completamente diferente dos povos pagãos, os princípios no relacionamento comunitário, os crimes capitais, o que desqualificava um sacerdote, as normas para os sacrifícios, algumas festas que Deus ordenou, os pães do tabernáculo, o pecado da blasfêmia e várias outras coisas que Deus vai estabelecendo como um padrão de santidade para o povo. Com aquele refrão que Pedro vai responder lá na primeira carta dele: sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade que Deus exige do povo era tão somente uma manifestação do seu caráter. Ele queria que o povo se tornasse como ele, um povo santo. Então, só relembrando aqui, primeira parte, falando das leis de sacrifício, capítulo 1 a 7. A segunda parte, capítulo 8 a 10, falando das leis do sacerdócio. Capítulo 11 a 16, falando do tratamento da impureza, como ela deveria ser tratada. E capítulo 17 a 27, com o código de santidade, o que o povo deveria ser. Irmãos, quando nós temos isso em mente, nós podemos fazer uma leitura muito melhor do livro de Levítico. Porque quando eu estiver lendo lá a lista dos animais que eu não posso comer, não podia, né? Graças a Deus hoje isso acabou. Quando eu vejo lá, eu não podia comer isso, não poderia comer isso, a minha mente diretamente ela vai ser levada. Mas o que isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus? Quando eu vejo as questões de impureza e eu estou lendo aquelas leis, eu não vou ler a lei como um fim em si mesmo. Mas a minha mente vai logo ser dirigida ao propósito final do livro. Mas por que eu não poderia estar no tabernáculo cultuando a Deus impuro? E isso faz com que nós tenhamos uma leitura muito mais proveitosa de um livro que é difícil. Um livro que não é uma narrativa das mais... como é que eu posso dizer? Não quero usar a palavra agradável, mas assim, tem narrativas que a gente vai lendo, entra na história, né, e se envolve. Levítico talvez não seja uma dessas. Envolvente isso. Uma narrativa envolvente. Mas Levítico é muito preciosa nesse sentido. Agora, nós temos uma outra forma de enxergar também a divisão do livro. É uma forma que eu acho até, literariamente falando, mais bonita, mais artística. Nós temos uma estrutura de narrativa no Antigo Testamento, que ela vai ter os seus efeitos também no Novo Testamento, que era muito comum na literatura judaica, na literatura antiga, que é uma estrutura que nós chamamos de quiasmo. O que é o quiasmo? São frases que são colocadas e o tema principal delas, onde todas elas giram em torno, está no meio, é a afirmação central. E nós vemos muitos salmos que são escritos em forma de quiasmo. Só para dar um exemplo aos irmãos, abram aí no Salmo 67. Salmo 67, um salmo que tem aí 7 versículos. E esse salmo, ele é escrito em forma de quiasmo. A primeira frase complementa ou está em paralelo com a última. A segunda com a antepenúltima, com a penúltima. A terceira com a antepenúltima. E nós temos o centro da mensagem no meio, onde todas essas afirmações devem voltar para ela. Então, no Salmo 67 nós temos assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que é uma frase. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Aqui nós temos um segundo. Louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Uma afirmação. Alegrem-se e exultem as gentes. Aqui uma afirmação. Agora nós chegamos naquilo que é a frase central do Salmo 67. Pois julgas os povos com equidade. Julgas os povos com justiça. Esse é o ponto central do salmista, no Salmo 67. E ele começa a voltar. E guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos, repetindo a frase anterior. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Fazendo ligação com a frase que fala da bênção em todas as nações. E fecha, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Então o texto começa falando, Senhor nos abençoe. O
O texto termina falando: o Senhor nos abençoe. O texto dá um passo a mais: para que se estabeleça na terra o seu caminho. E o texto fala: a terra deu seu fruto. Louvem-te os povos. Louvem-te os povos. E a mensagem central é: pois julgas os povos com equidade. Isso é um quiasmo. O ponto mais importante onde os nossos olhos devem se voltar está no meio. Ele vai interpretar todo o texto. O livro de Levítico, ele de forma inteira, pode ser entendido numa forma quiástica, onde os primeiros capítulos completam os últimos, o segundo bloco, o penúltimo, e nós temos 2 capítulos como eixo central do livro. Eu acho que eu até falei aqui ano passado que o livro de Daniel é escrito assim. O livro de Daniel é um livro que toda a estrutura dele é uma estrutura quiástica. Como que nós podemos entender assim o livro? Nós temos um tema: rituais. Capítulo 1 a 7 vai falar de rituais, ofertas de comunhão e sacrifício. Mas os últimos capítulos, 23 a 27, também fala de rituais, as festas que o povo deveriam fazer a Deus e o código de santidade. Então, ritual abrindo o livro e ritual encerrando o livro. Depois dos rituais nós temos os sacerdotes, capítulo 8 a 10, a designação do sacerdote e a falha deles. E no capítulo 21 e 22 nós temos os sacerdotes de novo, as qualificações para ser um sacerdote e o nível moral deles. Então olha o que o livro faz. Primeiro mostra a ordenação deles e Nadab e Abiú pecando. No final vai mostrar porque eles fizeram isso, o sacerdote deve ter uma vida assim, assim, assim. O nível moral deve ser maior. Depois nós temos pureza. A pureza ritual, né, aquilo que torna a pessoa impura. E depois, no capítulo 18 a 20, a pureza moral, aquilo que tornava a pessoa pecadora. Então veja a diferença. Uma coisa é eu ser ritualmente impuro. Ah, toquei num defunto, estou impuro. Outra coisa é a pureza moral, é cometer um pecado. Então as duas coisas vão ser mostradas. E qual é o centro onde todas essas coisas devem girar em torno? Capítulo 16 e 17, que fala sobre o dia da expiação, são os capítulos mais importantes ou centrais do livro de Levítico, porque vai falar daquilo e da única maneira como o povo tinha o seu pecado expiado. Era levando um animal uma vez ao ano, sacrificando e confessando os pecados e arrependendo. Então, esse dia da expiação falava sobre a pureza, esse dia da expiação era o serviço dos sacerdotes, e esse dia da expiação era o cumprimento de todos os rituais. Então, tudo gira em torno do dia da expiação. E não é por acaso, irmãos, porque o ministério de Cristo gira em torno da expiação. A nossa salvação gira em torno da expiação. A nossa vida cristã gira em torno da expiação, assim como o livro de Levítico. Então nós temos aí essas duas estruturas que o livro de Levítico nos oferece. Até aqui tranquilo, irmãos? Ok. Qual é então a mensagem do livro? Como eu já falei, a mensagem do livro é liturgia. Esse é o tema central do livro. Mas, pode parecer estranho falar sobre isso, mas porque talvez nós precisamos entender um pouco mais o que significa liturgia. Para a gente entender isso, a gente precisa saber que a entrada do homem na esfera sagrada, ou seja, na presença de Deus, ela não é automática. O homem não entra na presença de Deus assim, porque ele quer. Mas a entrada na presença de Deus se dá por medidas rituais estabelecidos por Deus. Isso é liturgia. Liturgia são rituais que Deus prescreveu para a adoração praticada pelo seu povo. Lembra que eu falei de coisa comunitária? Não existe liturgia no meu culto particular. Se na minha casa eu for ler a Bíblia e for orar e quiser até cantar ao Senhor, não existe uma liturgia. Eu não estou querendo dizer com isso que possa ser feito de qualquer maneira, mas não existe uma prescrição daquilo que deve estar presente. Mas para o culto público, sim. Para quando a igreja está reunida para cultuar a Deus, existe uma liturgia, ou seja, existe uma maneira correta de se fazer. Você ia falar? Perdão, achei que tinha levantado a mão.
A gente até vê essa palavra sendo usada em outros ambientes, por exemplo, no ambiente jurídico. Quando eles falam assim que existe a liturgia correta, eu devo me dirigir ao juiz de uma maneira correta. Eu não posso chamar o juiz de ou eu não posso entrar num tribunal de bermuda. Não é porque é errado ou crime andar de bermuda, ou chamar o juiz pelo nome, pelo primeiro nome. Mas o ambiente, ele pede uma liturgia, ele pede rituais ou ele pede parâmetros que estão de acordo com aquele ambiente. Assim também o culto ou a liturgia, porque as palavras são intercambiáveis, né? Podemos usar uma pela outra. Então, irmãos, o que é culto? O que é liturgia? Culto é esse momento, ou liturgia, é a forma externa, regular, formal e comunitária pela qual Deus ordenou que o seu povo o adorasse. Então veja bem, o culto é externo, ele não é interno apenas, ele tem uma forma visível. O culto ele é regular, o dia do Senhor foi estabelecido para isso. Ele é formal, a gente não faz o que a gente quer, a hora que quer, cada domingo de um jeito. O culto é formal, ele é solene. E o culto é comunitário, como eu falei. Não existe culto de um só, culto solene. O culto é o povo de Deus reunido para adorar a Deus. Então, quando nós pensamos em liturgia, nós pensamos em um aspecto material que sobressai sobre o aspecto espiritual. Não estou falando de mais importante, mas de ser visível. Então, nós podemos adorar a Deus em qualquer dia, em qualquer local. Eu posso adorar a Deus, eu posso ser grato a Deus, eu posso louvar a Deus. Mas o culto é a expressão externa, é a expressão física disso. É onde eu vou fazer isso de maneira formal. O culto tem um aspecto comunitário sobre o individual, é o ajuntamento do povo de Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o povo de Deus aparece junto, como eu já falei. Tem um aspecto formal sobre o aspecto espontâneo. O culto é regido por normas. O culto é um ritual. Essa palavra parece um pouco estranha para nós, porque ritual às vezes está ligado a umas coisas bem doidas, né? Mas nós cumprimos rituais. O culto ser às 18 horas é um ritual. Ter o liturgo e o mensageiro é um ritual. O batismo é um ritual. A profissão de fé é um ritual. Então tudo que está presente no culto são rituais. O rito é tão somente a forma de fazer isso. Então o culto ele tem o seu aspecto formal sobre o espontâneo. Nós não, como eu já falei, né, participamos do culto ou fazemos no culto o que a gente quiser. No meu culto individual, na minha casa, estou lá no meu quarto orando, se eu quiser plantar uma bananeira, não há nada na Bíblia que me proíba de fazer isso. Mas no culto público não cabe, porque no culto público é aquilo que o Senhor prescreveu para ser feito no culto público. E nós temos o aspecto integral sobre o conceitual. O que é o integral? Nós, como seres humanos, experimentamos o culto. Nós passamos de uma esfera somente conceitual do que é adorar a Deus e nós adoramos a Deus de maneira experiencial. Por isso, irmãos, que a gente não pode desprezar o dia do Senhor ou o culto, porque a gente fala assim, mas de segunda a sábado eu também adoro a Deus. Sim, eu adoro a Deus quando eu sou uma pessoa honesta, quando eu sou um bom filho, um bom pai, quando eu sou obediente às leis, quando eu vivo de maneira correta, eu estou adorando a Deus. Mas não é objetivamente, é subjetivamente, não é de maneira experiencial, é de maneira conceitual. Mas o culto, quando nós nos reunimos para cultuar, nós não estamos aqui para fazer outra coisa, a não ser de maneira objetiva, cultuar e adorar a Deus. E aí nós experimentamos, faz parte da nossa experiência. Eu não estou querendo dizer no sentido negativo da palavra experiência, mas no sentido de, eu não simplesmente falo que Deus é grande, majestoso. Eu canto, eu falo isso para Ele, eu o adoro. Então eu estou experimentando a manifestação daquilo que eu creio sobre Ele. Eu não simplesmente falo que Deus é misericordioso, eu oro. Eu peço a Deus que tenha misericórdia dos meus pecados. Então eu passo a experimentar essa confissão de pecados.
Eu não simplesmente falo assim, eu quero que Deus fale comigo. Eu ouço Deus falando comigo, pela palavra, pela pregação da palavra. Então, o culto é uma maneira não apenas conceitual, mas é uma maneira experiencial. Nós vamos desfrutar da nossa comunhão objetiva com Deus. E, irmãos, não tem coisa mais especial para o crente do que isso. Sim. 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 Porque nesse sentido formal e solene, não é só o homem que se coloca diante de Deus, mas Deus também se faz presente. É por isso que na liturgia reformada, o início do culto, ele começa com uma oração de invocação. Não é que Deus está longe, a gente precisa chamar Ele, não é nada do jeito que outros aí usam a palavra invocar, né? Vamos fazer um ritual aqui para invocar um não sei quem. Não é nada disso. O invocar significa, é mais no sentido, talvez não é a expressão melhor do termo, mas é mais no sentido de convidar para estar junto. Então, a ideia da liturgia bíblica e expressa na liturgia reformada é que nós vamos começar o culto. Então, peraí. Então, nós precisamos dar atenção àquele que é o principal do culto e nós vamos convidá-lo para estar aqui no nosso meio. E isso, meus irmãos, nós fazemos pela fé. É por isso que muitas vezes a gente ganha pouco ou desfruta pouco do culto, porque a gente vê como uma coisa humana meramente. A gente vê como uma coisa só que tem que começar e acabar. Aí a gente olha para o relógio, aí a gente fica pensando na segunda-feira, aí a gente fica não sei o quê, como se fosse uma coisa meramente formal. Ela é formal, mas não é somente formal. O culto é espiritual. Deus está aqui, irmãos. E é tão especial isso, porque, irmãos, na nossa correria da semana, quando que a gente tem tempo para estar juntos uns com os outros? Muito pouco. Quando que a gente tem tempo para sentar e ler um capítulo da Bíblia, e meditar nele, e aprender nele? Sendo sinceros, é muito pouco tempo, às vezes, que a gente arruma para fazer isso, para louvar a Deus, né? A gente, às vezes, tão abençoado durante a semana, mas não pega um tempo da semana para louvar objetivamente a Deus, agradecê-lo. O culto, meus irmãos, é só para isso. Então, é muito especial quando nós nos reunimos para cultuar a Deus. A vida do cristão deve girar em torno do culto e do dia do Senhor. Lembremos que o dia do Senhor é um dia litúrgico. O dia do Senhor, ele não acabou, ele não foi, como é que fala? Abolido. O dia do Senhor permanece. E o dia do Senhor é de quem? É do Senhor. É um dia litúrgico, um dia para nós nos concentrarmos só no Senhor. Sim. 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 Irmãos, eu tenho muitos anos de crente e tem gente aqui que tem até bem mais do que eu. Só que não posso falar pelos irmãos, eu vou falar por mim. Aí os irmãos julguem aí se já viram diferente. Eu nunca vi, nunca, alguém que abriu mão da comunhão dos crentes e do dia do Senhor e se tornou uma pessoa mais piedosa. Nunca. Nunca. É sempre o contrário. Porque o domingo, o culto e a comunhão dos santos, ela não é acidental. Ela não é uma coisa assim que faz parte da nossa vida. A vida repousa sobre o nosso culto a Deus.
Quando nós observamos os grandes períodos da história, onde o cristianismo floresceu de maneira saudável, e onde ele estava morrendo, e ele começou a florescer de novo, e pessoalmente, testemunho de pessoas, testemunho que eu falo assim, às vezes registrado em livros e tal, em que a vida espiritual teve um crescimento, sabe como que foi? A partir da observação piedosa do dia do Senhor, do culto, da adoração, do dia, porque isso vai moldar a nossa vida para frente, como a Raquel falou. Então, nós vemos que o movimento dos puritanos, por exemplo, que foi muito forte no século XVI, século XVII, e que tem reflexos no mundo assim que nós não conseguimos nem mensurar. Os puritanos, o zelo maior deles era com o dia do Senhor. E não foi à toa que foi uma época para o cristianismo assim ascendente. Os reformadores, a mesma coisa. Os reformadores menos o dia do Senhor, porque não era um problema na época, mas como guardar o dia do Senhor e como cultuar a Deus. O ponto principal que os reformadores atingiram foi o culto. Não foi a doutrina de tal coisa, não foi a doutrina de tal coisa, isso foi resultado, mas os reformadores estavam preocupados. Nós estamos adorando a Deus certo? Nós estamos cultuando a Deus certo? E os puritanos já tinham essa ideia mais formulada, mas começou-se a haver um desleixo com o dia do Senhor. Então eles começaram a pensar, mas peraí, o dia do Senhor não pertence a nós, é o dia do Senhor. Então nós precisamos observar isso. E foi assim durante muito tempo. E na nossa vida, se nós queremos experimentar um crescimento espiritual exponencial, nós precisamos observar essas duas coisas principais. O culto a Deus, ter prazer no culto, desfrutar do culto, ter alegria no culto e no dia do Senhor. Deixar o dia do Senhor para Ele e não para as nossas agendas principais. Sim. Sim. Os países econômica, social e politicamente mais avançados são fruto ou da reforma ou do puritanismo. Sim. Sim. Isso. Uma vez por ano. Sim. É por isso que é tão importante o simbolismo da passagem do sábado para o domingo na Bíblia, da antiga para a nova aliança. Porque quando a gente pensa em último dia, a gente pensa em cansaço, em fardo, em esgotamento. A gente chega assim no último dia de alguma coisa, cansado. É o que o pecado fazia conosco. É um fardo, cansaço. E como que era o sábado? Sangue, sacrifício, bicho berrando na hora do sacerdote matar, que é uma coisa horrorosa. Porque a gente não pode achar que o culto do Antigo Testamento era bonito, né, irmãos? Aquela sangueira danada bonito que não era. Fogo, gordura queimando, aquele cheiro bonito não era. Quando Cristo ressuscita e nós passamos a adorar no primeiro dia da semana, o primeiro
é aquele sentido de esperançoso, de descansado, de fardo retirado, de saúde, de vigor, que é o que Cristo fez por nós. Ele é o nosso sábado, porque aquilo que nos pesava foi colocado sobre ele, mas ele também é o nosso domingo, porque ele retirou esse fardo de nós e ele nos dá esse alívio para a gente começar de novo. Então daí a importância inclusive de entender por que a gente não guarda mais o sábado e o domingo, porque há um simbolismo muito grande nisso, principalmente apontando para Cristo, né? Irmãos, vamos caminhar rapidinho aqui. Então, por que eu falei tanto aqui de liturgia? Porque o livro de Levítico é um livro de liturgia, é um livro formal. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Para encontrar com Deus tem que ser assim. Se não for assim, não vai encontrar com Deus. Como que nós enxergamos o Evangelho agora no livro de Levítico? Lembra que eu já falei, a Bíblia toda ela está apontando para Cristo. Ele é o pivô das Escrituras, tudo gira em torno dele, ou antes ou depois. Como que nós encontramos o Evangelho em Levítico? Bom, algumas coisas permanecem sempre. O homem é pecador e Deus é santo. E há necessidade de alguma coisa para fazer a conciliação entre esses dois lados. E o livro nos mostra que aquilo que era necessário, Cristo fez. O que era necessário para haver comunhão do povo de Israel com Deus Santo? Sacrifício. Uma vida precisava se perder para que os pecados fossem perdoados. Só que o sacrifício de um animal era imperfeito. Hebreus vai dizer, o sangue de bodes e touros não tem poder para tirar pecados. Por isso que eles eram feitos corriqueiramente. Mas Cristo, quando morre, ele é o sacrifício perfeito. Veja bem, a gente fala assim, hoje não precisa de sacrifício mais. Precisa, claro que precisa. A Bíblia diz que Cristo está constantemente apresentando o seu sangue diante de Deus. O sacrifício precisa. A diferença é que o sacrifício de Cristo foi tão perfeito que não precisa de outros. Mas nós não nos aproximamos de Deus sem um sacrifício, sem que uma vida tenha se perdido. A vida de Cristo se perdeu. Então, todo o sacrifício do livro de Levítico aponta para algo que Cristo fez por nós, para nos aproximar de Deus. Além disso, o livro nos mostra muito forte a figura do sacerdote. Existe alguém que tem que fazer essa mediação. Se o homem chegar diante de Deus, vai morrer. Aliás, o sacerdote corria esse risco, né? Se ele não apresentasse sacrifício pelo seu pecado primeiro, ele morria diante de Deus. Então, sim. É um sacrifício. Isso. E por quê? E olha só, um detalhezinho que às vezes a gente não percebe nessa expressão. Ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, não está falando, porque sacrifício envolve morte, certo? Sacrificar alguma coisa é matar alguma coisa. Mas por que nós temos condições de sermos sacrifícios vivos? Porque Cristo já morreu. Ele foi o sacrifício morto. Aquela vida que precisava se perder foi a de Cristo. E quando nós nos unimos a Ele pela fé, nós perdemos a nossa vida no sentido de morrer para nós mesmos. Mas nós vamos perdendo a nossa vida para ganhar uma outra. É o que Jesus falou. Quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser guardar a sua vida, vai perder. Então esse é o sacrifício vivo. Nós abrimos mão daquilo que é morto em nós, o pecado, as nossas vontades próprias e tudo, e nós vamos sendo enchidos da vida de Deus, da vontade de Deus, novas criaturas, exatamente. E é esse sacrifício mesmo no sentido que Jesus falou, de tomar a cruz, né? Morrer para nós mesmos. Então o sacerdote é uma presença central, e o sacerdócio se cumpre em Cristo. É por isso que eu não gosto quando as pessoas usam a respeito de pastor, a palavra sacerdote. É horrível, não sou sacerdote nada, ninguém é. Porque Cristo assumiu esse papel de sacerdote. Hebreus vai falar isso. O sacerdote morria, tinha que vir outro. Morria, tinha que vir outro. Aí um era bom, piedoso, outro era pecador. Cristo é de uma vez por todas. O sacerdote, a Bíblia vai dizer, né, segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso significa? Um sacerdote de uma linhagem que não morre, que não passa, que não precisa de outro. Hoje a gente não precisa de sacerdote. Precisa sim. Mas ele não tem que ser humano. Tem sim. Jesus Cristo, homem, é o nosso sacerdote diante de Deus. E eu já até falei isso aqui no sermão sobre Números 16, é por isso que Deus nos atende.
Porque nós temos Cristo como sacerdote. Porque se ele não fosse nosso sacerdote, a gente podia clamar à vontade que não ia chegar a nada. Exatamente. Ele é o sumo sacerdote e nós somos, mas não no sentido ritual, no sentido de ter comunhão com ele, né? Poder nos aproximar dele. E em terceiro lugar, nós temos muito forte aqui no texto a purificação, que era necessária. Não podia comer isso, não podia comer aquilo, tornava impuro. Mas Cristo nos purifica com o seu sangue, com o seu sacrifício. Ele elimina de nós não o pecado ainda, mas a culpa do pecado. Ele sofreu a punição da culpa, do crime, e nós então somos purificados por ele. Então, as três coisas que são principais na estrutura do livro, sacrifício, sacerdote e purificação, apontam para Cristo, para aquilo que Cristo fez, porque ele é o nosso sacrifício, sacerdote e aquele que nos purifica. Irmãos, como que nós lemos então o livro de Levítico? Bom, nós precisamos ler dentro do contexto. Eu devo pegar as informações aqui meio distintas, meio difíceis, e entender que tem um contexto aqui que me ensina sobre essas coisas. Eu devo ler o livro de Levítico tendo em mente a santidade de Deus. Tudo que eu ler aqui, eu tenho que pensar, isso aqui está aqui porque Deus é santo. Mas eu também tenho que ler de olho na pecaminosidade do homem. Então isso aqui está mostrando que o homem é impuro, está mostrando que o homem é pecador. E eu tenho que ler Levítico tentando entender como Cristo cumpriu todas essas coisas. Misericórdia, graça, sacrifício, entrega. Se nós fizermos isso, teremos uma leitura muito melhor do livro de Levítico. Pode até se tornar um dos nossos livros favoritos, né? Porque quando eu estudei essa semana, eu até comentei com um amigo meu que é pastor lá em BH, que eu fiquei até com vontade de pregar Levítico também, todo. Mas vai chegar, né? Vai chegar a hora. O pior é que dá vontade de fazer o Pentateuco todo, né? Começa Gênesis, aí passa Êxodo. O John MacArthur já fez isso, né? O John MacArthur, ele está na igreja... esqueci como é que chama a igreja dele, é uma igreja independente. O John MacArthur, ele já pregou a Bíblia toda na igreja dele, de Gênesis a Apocalipse. Não sequencial, mas já pregou tudo. Isso. Bom, assim é a forma de nós lermos, né? Agora, como que nós aplicamos na nossa vida o livro de Levítico? Não é ler só para informação, eu preciso aprender, eu preciso ser alimentado pelo livro. Primeiro, irmãos, nós precisamos reconhecer a santidade de Deus. Para entender o livro de Levítico e aplicá-lo à nossa vida, nós precisamos entender que Deus é santo. E que nada que nós fazemos de maneira errada e pecaminosa agrada a Deus. Ele é santo, ele é perfeitamente santo. E Deus não tem comunhão alguma com o pecado. Então eu preciso aplicar isso na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a santidade de Deus não é só algo que eu entendo. A santidade de Deus é algo ao qual eu me submeto. Então, entender que Deus é santo não é entender somente que ele não tem pecado. Entender que Deus é santo é entender que eu preciso me moldar a essa santidade. Entender que Deus é santo é entender que ele não se agrada de mim quando eu cometo pecados. Então isso é entender que Deus é santo. Eu aplico também, nós aplicamos na nossa vida, reconhecendo a nossa pecaminosidade. Irmãos, a gente precisa parar de nos vermos como pessoas boas. Nós não somos. Lá em Romanos fala, né, que cada um não pense de si além do que convém. Nós não podemos achar que nós somos pessoas boas, irmãos. Olha o coração, olha a mente. Se nós achamos que nós somos, quanto melhores nós pensamos que nós somos, menos nós pensamos que precisamos de Cristo. E menos entendemos a graça de Deus. Quanto mais tivermos uma visão real de nós, mais nós seremos gratos a Deus. E mais nós entenderemos a misericórdia de Cristo. E mais nós entenderemos o sacrifício de Cristo por nós. Então nós precisamos entender que somos pecadores. E devemos reconhecer a provisão de Deus para a comunhão com Ele. A provisão tem uma maior e tem uma menor. Eu preciso reconhecer que a única provisão que Deus me dá
para ter comunhão com Ele é por meio de Jesus Cristo. E não existe outro caminho. Se eu quero ter comunhão com Deus, eu preciso crer em Jesus como meu Senhor único e Salvador. E de maneira secundária, eu tenho comunhão com Deus por meio da comunhão dos santos. Eu não posso viver uma vida cristã sozinho, separado. Eu não posso viver na minha casa, nem se for só acompanhando pela internet. Isso não é comunhão. Comunhão é viver em comum. Comunhão é compartilharmos a nossa vida. Isso é comunhão. E é um meio pelo qual nós mantemos também comunhão com Deus. João vai dizer isso na primeira carta dele, que nós mantemos comunhão com Deus, mantendo comunhão uns com os outros. Olha isso, irmãos. Nós crescemos na comunhão com Deus quando crescemos na comunhão uns com os outros. Então o texto nos apresenta isso também.